Olá, pessoal, tudo bem? E aí? Aqui é o professor Norberto Salomão, professor de História. Vamos falar um pouquinho sobre economia açucareira no período colonial no Brasil. Vamos nessa? É isso aí, ó. Brasil colonial, né? Período colonial, já com a implementação da chamada cana-de-açúcar. Né? Aqui, ó, vamos pegar aqui, cadê? Ó, nosso marca-texto. Aqui está. Durante os séculos XVI e XVII, a empresa açucareira brasileira foi a maior do mundo ocidental. É isso. Olha bem, pessoal, diferentemente do que aconteceu na América Espanhola, onde logo de início foram descobertos metais preciosos, né, ali no século XVI, na América Portuguesa não foi assim, né? Desenvolveu-se primeiro o extrativismo do pau-brasil, naquele período que foi o período pré-colonial, né? 30 primeiros anos do século XVI, de 1500 a 1530, e só depois Portugal sentiu a necessidade de colonizar aqui a região por motivos estratégicos, por motivos econômicos, enfim. Né? E aí, na América Portuguesa, a gente teve o desenvolvimento da agricultura de exportação entre os séculos XVI até o XIX, né, passando principalmente aí pela agricultura da cana-de-açúcar e depois do café lá no século XIX, início do século XX. Essa prática agrícola, que teve assim, um impacto importante na história do Brasil, até os nossos dias, ela transformou, né, aquela região da América Portuguesa, que vai se tornar-se a referência para a produção de produtos primários, como algodão, tabaco, o açúcar, né? Depois o café lá na frente, mas nesse primeiro momento esses produtos. Tá certo? Então, por trás de toda essa riqueza, essa abundância agrícola, nós não podemos esquecer a exploração da mão de obra, né? Mão de obra indígena, mão de obra africana, predominantemente. Aqui um outro aspecto interessante, não é, pessoal? Enquanto na América Espanhola se explorou fundamentalmente a mão de obra indígena por meio da mita, da encomenda, né? Mita e encomenda, que eram formas de exploração do trabalho nativo aqui na América Espanhola. No Brasil, se utilizou, não exclusivamente, mas predominantemente, a mão de obra escrava africana. Perfeito? E isso leva a questionamentos até os dias atuais, né? Porque será que houve uma efetiva exclusão dos afrodescendentes? Na minha opinião, sim, houve uma exclusão profunda e é um tema que merece, sim, ser lido, debatido, né, que você vá tomando conhecimento dele, sem dúvida alguma, perfeito? Mas olha aqui, ó, a contribuição dos holandeses também nessa política de plantio de cana-de-açúcar foi fundamental. Né? Mas os holandeses não vão participar disso aqui assim, sem ganhar nada em troca, claro que não. Os holandeses vão emprestar dinheiro para os proprietários locais, ali no Nordeste brasileiro, destacadamente em Pernambuco, para que pudesse ocorrer a produção da cana-de-açúcar e dali a produção do próprio açúcar. Perfeito? Muito bem. O que os holandeses ganhariam com isso? Né? Bom, os holandeses vão ganhar com juros do empréstimo feito, os holandeses vão ganhar também com a exclusividade que eles exigiram no transporte, no refino e na distribuição do açúcar pela Europa. Muito cuidado com isso, hein? O termo distribuição, aí, nesse caso, vai no sentido de venda do açúcar pela Europa. Então, com isso, os holandeses vão dominar muito o comércio do açúcar durante esse período, principalmente aí no século XVI e XVII. Ok? Por isso, muitos estudiosos confirmam que os holandeses ficaram com cerca de 60%, né, em torno de 60% dos lucros com a cana-de-açúcar. Por quê, professor? Porque eles ganhavam nos juros dos empréstimos feitos para o plantio, eles ganhavam
no frete, porque tinham exclusividade no transporte do açúcar, eles ganhavam no refino e na venda do açúcar pela Europa. Perfeito? Olha, eu não estou falando nesse primeiro momento de invasão holandesa ao Brasil, não, que é assunto nosso até de um próximo momento. Tá? Mas estamos falando aqui desse financiamento com autorização de Portugal, com autorização da metrópole portuguesa. Você vai dizer, mas eu tinha o pacto colonial. O pacto colonial não era aquele pelo qual a colônia só poderia comercializar com a metrópole ou com quem a metrópole autorizasse? É isso mesmo. Então está aí, ó, com quem a metrópole autorizasse. Então a metrópole portuguesa autorizou esse contato do capital holandês com os plantadores de cana-de-açúcar do Nordeste brasileiro, ali da região de Pernambuco. Perfeito? Outro detalhe, pessoal. A região de Flandres é uma região onde atualmente está a Bélgica. Né? Mas a Bélgica só surgiu em 1830, quando se tornou independente da Holanda. Então, antes disso, toda aquela região era a região das 7 províncias unidas, ou 7 províncias dos Países Baixos. E como é a região de Flandres, quem é de Flandres é Flamand ou Flamengo. Então, eu peço a atenção de vocês também aí para esse termo, Flamengo. Né? Veja, é muito comum aparecer em provas ou em textos que a cana-de-açúcar no Brasil foi financiada pelo capital Flamengo. Ora, o que seria esse capital Flamengo? O capital holandês, o capital dos holandeses. Maravilha? Tranquilo? Muito bem. Então, só lembrando que as áreas de maior destaque do Brasil foi o litoral nordestino, especialmente Pernambuco e Bahia, né? Mas ainda em outras regiões, como lá na capitania de São Vicente, no litoral paulista, também havia esse plantio açucareiro, né, da cana-de-açúcar. Aliás, foi nessa capitania que o Martim Afonso de Souza construiu o primeiro engenho de cana-de-açúcar. O primeiro engenho de cana-de-açúcar foi estabelecido ali. Perfeito? Muito bem. Vamos avançar um pouquinho mais aqui no nosso estudo. Olha bem, pessoal, a escravidão indígena no Brasil. A escravidão de índios no Brasil. Teve. Não foi o que predominou. Não foi o elemento que teve predominância. Né? Mas vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Com o efetivo início da colonização do Brasil, cuidado, hein? Então, nós tivemos um período aqui antes da colonização, que foi o período pré-colonial. Cuidado com isso. Se alguém te perguntar aí, né, numa prova, o período pré-colonial é aquele em que o Brasil era habitado pelos índios e ainda não havia presença do europeu. Negativo. Errado. O período pré-colonial é aquele período em que, apesar dos portugueses já terem conquistado aqui as terras brasileiras, as terras tupiniquins, nos primeiros 30 anos, a partir do descobrimento, não houve a intenção de Portugal em colonizar o Brasil. Então, quando está falando aqui de início da colonização, está falando em 1530. Olha bem, os portugueses tinham a necessidade de empreender um modelo de exploração econômica que fosse capaz de gerar lucro em pouco tempo. Perfeito? E para isso precisariam de uma mão de obra capaz de produzir riquezas em grande quantidade em um tempo relativamente curto. Mas onde encontrar essa mão de obra? Então, inicialmente, desde o período pré-colonial, os portugueses aproveitaram os índios no extrativismo do pau-brasil. Nesse período pré-colonial, então, no extrativismo do pau-brasil, os índios realizavam um trabalho esporádico. Né? O que é esporádico? Lá, de quando em quando, não era algo tão regular, e eram recompensados com produtos trazidos pelos europeus, pelos portugueses, pelos lusitanos, né? Ou lusos, o termo que nós podemos usar aí para os portugueses. Lusitanos ou lusos. Era a prática do escambo. Então, o indígena, o nativo,
em troca de algumas quinquilharias, né? Em troca de bijuterias, tecidos coloridos, espelhos, algumas ferramentas, eles realizavam esse trabalho. Então, não era a escravidão nesse primeiro momento, era a prática do escambo. Prática do escambo. Muito bem. Mas as mortes pelo trabalho forçado e pelas doenças que o índio não tinha resistência, gripe, sarampo, varíola, né? A ruptura da economia de subsistência dos indígenas, todos esses elementos eram complicadores para que se implementasse de forma definitiva uma escravização do índio. Mesmo assim, naquelas áreas mais carentes, que não terão condições de comprar o escravo africano, que era bem caro, vai se lançar mão da mão de obra indígena. Tá? Um outro aspecto é que, como o nativo conhecia bem a região, o controle sobre esse indígena era muito difícil. Então, ele fugia com frequência, ele conhecia muito bem o território, então, isso dificultava a vigilância dessa mão de obra. Um outro aspecto complicador será a proteção, né, que a igreja vai dar aos índios. Olha aqui uma gravura para que você possa ver aqui, né? Ter aí na sua mente a captura dos nativos, você vê como é que o pessoal está andando. Como é que os indivíduos aqui andavam descalços mesmo. Esse negócio de bota e tudo era para poucos, né? Muito caro. O indivíduo vai se adaptando aqui, vai adotando, inclusive, alguns costumes que eram típicos dos nativos. Muito bem. Então, a escravidão indígena, ela também foi extensamente combatida pela Igreja no ambiente colonial português. Português. Porque nós vimos que na América Espanhola é a mesma igreja, é a Igreja Católica, mas ali, pelas necessidades da Espanha, se utilizou a mão de obra local, se utilizou a mão de obra nativa. Muito bem. Representados pela Ordem Jesuíta, a Ordem Jesuíta criada por Inácio de Loyola, um religioso e militar espanhol. Então, não se surpreendam se virem, por exemplo, em provas ou textos, ao invés de eu falar de Ordem Jesuíta ou Companhia de Jesus, vocês ouvirem o termo inacianos. Inacianos. Mas quem são esses inacianos, hein, professor Norberto? Esses inacianos são os jesuítas. Tá? Jesuítas ou inacianos. Eles se envolveram numa série de disputas com os colonos porque eles repudiavam a escravização dos índios, repudiavam a escravização indígena. Perfeito? Muito bem. Havia o interesse dos clérigos católicos em converter o índio para quem? Porque a ordem jesuíta surgiu, estamos no século XVI aqui, pessoal, XVI, XVII, em pleno contexto da Contra-Reforma. E a ordem dos jesuítas surgiu justamente nesse contexto da Contra-Reforma. Contexto da Contra-Reforma. Perfeito? Muito bem. Vamos avançar. Olha aqui algumas imagens do processo de conversão feito pelos padres, né? Só padres jesuítas? Não. Padres também dominicanos, padres franciscanos, você terá outras ordens, mas à época a ordem dos jesuítas é que atuou fortemente aqui na região. Peço também muito cuidado, porque não há que se falar de jesuítas na descoberta da América ou do Brasil. Os jesuítas só surgiram em 1534, foi quando Inácio de Loyola fundou a Ordem dos Jesuítas. Então a gente pede a sua maior atenção para isso. Ok? Muito bem. Apesar de sua influência e autoridade, houve muitos confrontos entre padres e colonos, que saíam pelo território em busca de índios. Né? Ali em São Paulo, região que tinha menos recursos,
vai em busca do índio como escravo. E aí esses bandeirantes, né, já podemos chamá-los assim, eles vão preferir capturar um índio em sua condição natural ou o índio que já foi pacificado nas missões jesuíticas, nas missões de padres. Claro, o índio que já foi pacificado nas missões jesuíticas, né? Então, na maioria das vezes, a escravidão indígena servia como alternativa à falta ou ao alto custo de escravos africanos, que eram bem mais caros. Né? Preferencialmente, os colonos atacavam que áreas para capturar os índios? As áreas ligadas às missões jesuíticas, porque ali você já tinha um índio pacificado. Perfeito? Aqui está a figura dos bandeirantes, desses homens mais rústicos que vão se embrenhar pelo sertão na busca pelo índio, né? Para ser escravizado. Era o chamado bandeirismo apresador ou de apresamento. Muito bem, a escravidão indígena foi oficialmente extinta no Brasil no século XVIII pelo Marquês de Pombal, esse que está aqui, né? Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal ele ordenou a expulsão dos jesuítas do Brasil e de Portugal. Ele era inspirado nos ideais iluministas, né, ideais racionalistas. Então, ele expulsa os jesuítas do Brasil e de Portugal pela intensa interferência que eles faziam na política, na educação. E aí, em 1757, o Marquês de Pombal, o Dom Sebastião de Carvalho e Melo, proibiu a escravidão indígena e transformou algumas aldeias em vilas submetidas diretamente à administração da coroa portuguesa. Né? Então, essa é a ideia básica desse processo da mão de obra indígena. Agora a gente entra propriamente aqui, né, na mão de obra mais utilizada, que foi a mão de obra escrava africana. Né? Você está vendo aqui as correntes. Aqui a obra famosa do Gilberto Freire, intelectual, sociólogo, Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala. Aí a gente até colocou para ilustrar que está a Casa Grande, onde ficava o senhor, né, de terras, de escravos, e aqui a Senzala, onde os escravos, esse grande barracão onde os escravos dormiam, né, iam descansar depois de extensas horas de trabalho. A estrutura física da fazenda do engenho vai envolver aí a Casa Grande, a capela, a senzala, a moenda, que é onde moe a cana, aqui está um exemplo de moenda, a casa de purgar, onde se processava o açúcar, a casa das caldeiras, onde se aquecia a garapa, que era retirada, né, o caldo de cana, e que será processado posteriormente para se produzir o açúcar. Beleza? O engenho colonial era um grande complexo que apresentava uma estrutura básica, fundamentalmente o canavial, a lavoura de cana de açúcar, constituindo os grandes latifúndios. Você pode visualizar aqui, ó, ter uma ideia básica desse processo. Nós temos a moenda, que era o local em que se amassava, esmagava a cana, moía a cana para dela extrair o caldo de cana, a garapa, e as moendas podiam ser moendas d'água, força hidráulica, roda d'água, força humana, movidas pela força humana, como vocês estão vendo aqui, ó, escravos, ou esse movido por bois, por animais. Né? Esses animais estão atados a essas madeiras aqui, ó, e vai girando e movendo aqui essa engrenagem, esse complexo de engrenagens, moendo a cana. Perfeito? Bom, você vai ter a Casa das Fornalhas, a Casa das Caldeiras. A Casa das Fornalhas é uma espécie de cozinha, que abrigava grandes fornos, onde você colocava ali a caldeira para aquecer em tachos de cobre, olha aqui, ó, a garapa. Perfeito? E a Casa de Purgar, onde era finalizado aí a produção do açúcar. Aqui no Brasil era muito comum se produzir o que a gente conhece hoje como rapadura, mas, na verdade, eram chamados de pães de açúcar, essa rapadura que a gente conhece hoje.
A rapadura para eles lá era raspadura. Depois que você tirava o produto aqui, ficava ainda uma raspa, que era utilizada aqui no Brasil, porque o melhor do açúcar ia para o exterior. Tudo bem? Muito bom. Olha aí. Ó. Casa Grande representava o centro do poder dos engenhos, sendo o local onde habitavam os senhores de engenho, ricos proprietários de terra e seus familiares. Então, aqui um exemplo, né, da Casa Grande, da estrutura que era estabelecida aqui. Perfeito? Muito bem. Você observa aí agora a senzala. Locais que abrigavam os escravos, apresentam condições muito precárias, chão batido, o escravo dormia no chão mesmo, ou em palhas, que depois ele colocava ali para servir como uma espécie de colchão, né? Ou uma esteira também, feita com palha trançada. Durante a noite, quando eles iam lá para o repouso, eles eram acorrentados, justamente para evitar a fuga. Mas viviam assim, todos amontoados aqui, né? Você está tendo uma ideia básica por essas imagens que eu coloquei aqui para vocês. Observando a estrutura do engenho numa tomada mais geral, aqui você tem as roças. Essas roças são de produtos diversificados, tá? Para a subsistência do engenho. Porque se for produzir só cana, ninguém vai comer cana lá. Então, eles teriam que produzir outras qualidades de plantas para poderem se alimentar. Aqui você tem a Casa Grande, onde ficava o senhor de engenho e os seus familiares, a lavoura lá do canavial, a moenda e aqui a senzala. Então, aqui no esqueminha bem prático, bem rápido para o seu entendimento. Mas temos um esquema mais complexo, mais amplo. Dá uma olhadinha aí. Ó. Então, aqui nós temos a estrutura da Casa Grande. Tá? Casa Grande. Nós temos a capela. Aqui a capela. O aspecto religioso sempre muito relevante aí nessas sociedades. Tá? Nós vamos ter aqui, olha, esse grande barracão, a senzala, onde os escravos repousavam, né? Curto repouso. Nós vamos ter a roda d'água. Lembra que eu falei há pouco que a moenda poderia ser movida também por força d'água? Aqui está uma roda d'água que vai girando e movendo a moenda ali. Aqui dentro do barracão, a moenda, a purgação do açúcar, né, para que ele possa ser preparado. A caldeira antes aqui, né, onde tudo isso vai ser processado, e a caldeira ficava aí na casa da fornalha, onde você tem o forno. Tudo bem. Feito isso, você tem outros elementos aqui. Ó. Você tem o eito ou roça, onde você tinha a produção para a subsistência ali da fazenda de engenho, né? A roça de escravos, onde os escravos podiam plantar em dias santos e feriados, eles estavam dispensados do trabalho na lavoura para poder plantar para a sua subsistência. Perfeito? O canavial, né? A grande plantação, que aqui está, e aqui o transporte de lenha, a morada de trabalhadores livres, havia alguns trabalhadores livres, os capatazes, né? Enfim, e para cá o transporte da própria cana para que ela pudesse ser processada. O detalhe, você está vendo que todo o transporte é feito com base em carro de boi. Né? Essa era a base do transporte aqui à época. Muito bem. A sociedade açucareira, como é que é a característica dessa sociedade açucareira? Bom, pessoal, a sociedade era organizada em torno do engenho de cana-de-açúcar, uma estrutura tipicamente agrária ou rural, né? Uma grande massa de mão de obra escrava, africana, de origem africana. Alguns índios eram também escravizados ou simplesmente marginalizados. E entre a classe dos senhores brancos e a massa escravizada,
havia aí algumas camadas intermediárias, né? Por grupos que eram dependentes dos senhores, como os mestiços, mulatos, em sua maioria, que trabalhavam nas grandes fazendas com os afazeres locais ali, né? Trabalhadores especializados, que eram os feitores, que tomavam conta dos escravos e eram responsáveis pela produção do açúcar. E você tinha também senhores que não tinham engenho. Eram senhores de terra, senhores de plantio, mas não tinham engenho. Eles plantavam a cana-de-açúcar e forneciam a cana para o engenho. Então havia esse tipo de senhor também. E os comerciantes, né? Comerciantes locais, pequenos comerciantes, que supriam ali a região. Essa sociedade era uma sociedade estratificada, ou seja, rigidamente organizada em camadas, na qual a mobilidade social era muito difícil, era praticamente impossível. E essa sociedade também é uma sociedade patriarcal, ou seja, o poder é o poder masculino. Os senhores exerciam controle sobre todos os que viviam ali sob a sua dependência, sejam eles parentes de sangue, agregados da família, camponeses, senhores arrendatários de terra, todos eles em torno da figura do senhor de terras, do grande senhor de terras, do grande senhor de engenho. Perfeito? Esses senhores de engenho também controlavam as câmaras municipais, que era a estrutura de poder local, né, das vilas. Vila, no período colonial, tem o sentido de município. Então, as câmaras municipais é que tinham essa função. A gente costuma dizer que essas câmaras municipais eram controladas pelos homens bons. Outra coisa, não é, pessoal? Essa sociedade é uma sociedade aristocrática, ou seja, a sua origem é que importa, a sua origem que vai definir a sua importância na sociedade, a sua origem de família, se você é filho de pessoas que têm bens, né? É uma sociedade elitista, é uma sociedade patriarcal, é uma sociedade rural, tipicamente rural, escravista, a produção voltada para o mercado externo, então o sistema é de plantation. O que é a plantation? Latifúndio, monocultura, mão de obra escrava e a produção voltada para o mercado externo, portanto, uma economia agroexportadora. Perfeito? E, como eu disse, a sociedade estratificada, quais os estratos? Senhores no alto, trabalhadores livres e, na base, a mão de obra escrava. Tá? Na base, a mão de obra escrava. As mulheres relegadas, nesse caso, a um segundo plano, as mulheres de boa família, como assim eram chamadas, né, viviam em estado de reclusão, dentro de casa, poucos saíam, e quando saíam, não sei se já viram em filmes, ou seriados, ou novelas, sempre de sombrinha para se protegerem do sol, porque a cor da pele tinha que ficar branca. Veja, a cor bronzeada era sinal de escravidão, de uma posição social menos favorecida, não é? Então, sempre se protegendo ali do sol, as boas senhoras, as mulheres de respeito, as mulheres brancas dessa sociedade. Perfeito? As mulheres de menor condição social, por outro lado, elas, apesar de terem maior liberdade, porque elas precisavam andar pela cidade, pelas vilas, dentro da própria propriedade rural, para garantir o sustento dos filhos, e as mulheres negras, que tinham filhos na mesma época em que as senhoras, também podiam cumprir as funções de ama de leite, podiam amamentar os filhos da sinhá, né? da senhora, daquela que era a esposa do senhor feudal. Do senhor feudal. Olha, eu já querendo ir para o feudalismo. Do senhor de engenho. Senhor de engenho. Tá certo? Bom, é isso. Basicamente, você tinha essa estrutura, né? A maioria dos engenhos apresentava, em média, 65 elementos escravizados. Aproximadamente 15% das fazendas chegavam a ter entre 100 e 150 escravos. E os escravos, eles tinham várias atividades. Você não tem
escravos que praticam só uma atividade, né? Eles praticavam várias. Tem escravo que era do campo, tem escravo que era lá da cozinha, tem escravo que você podia alugar, eram escravos de aluguel, tinha escravos que vendiam mercadorias para você, são chamados escravos de ganho. Então havia uma variedade, uma diversidade aí nessa relação. Perfeito? Bom, de onde vinham esses escravos, afinal de contas? Tá, já sabemos que é da África, mas nós temos ali o grupo de sudaneses da África e bantus. Então, bantus e sudaneses. É de onde eles vêm ali da África, fundamentalmente. Maleses. Bom, malê aqui, no caso, é o africano islamizado. Malê significa muçulmano, né? Lá na linguagem africana. Então, vieram muitos sudaneses e bantus que já eram islamizados, que já eram maleses. Eles vinham em navios que ficaram conhecidos como navios negreiros, mas como muitos morriam na viagem, esses navios ficaram conhecidos também como tumbeiros. Né? Tumbeiros. Esses navios ficaram conhecidos como tumbeiros. Tumbas, caixões flutuantes. Como é que esse escravo, esse negro, era capturado ali na região? Bom, ele era capturado por elementos locais mesmo, nas disputas entre tribos africanas, e os sobas, ou sobas, que eram chefes tribais, comercializavam prisioneiros de guerra, prisioneiros em contenda. Mas havia também os chamados pombeiros. Pombeiros eram aqueles que penetravam na região para capturar os escravos. Normalmente, homens brancos, europeus, também entravam para capturar. Havia o assento, que era a autorização, que era a concessão para realizar o tráfico de escravos. Então, você tinha que pagar tributos, né? Tinha que pagar os tributos para fazer o tráfico de escravos. Vejam que aqui eles estão viajando no porão do navio. Está vendo aqui? Ó? Então, a parte do navio está aqui em cima, né? O convés do navio, e aqui embaixo, no porão do navio, era onde eles eram transportados de forma subhumana, grande calor, era uma viagem que durava 30, 20, 30 dias, muitas vezes viajando nessa condição bem inadequada. Perfeito? É isso. Vamos avançando aqui. Aqui você tem escravos de ganho. Veja, eles estão com a mercadoria, né, aqui amarrada, aqui o pescoço, aqui, ó, para dificultar uma possível fuga. Tá certo? Mas não ficava ninguém vigiando. Eles saíam assim, porque todo mundo já sabia que era um escravo, era um cativo, porque havia no Brasil também escravos alforriados, em pequena quantidade, mas havia. E aí, ó, tá vendo? A cordinha amarrando aqui. Esse é um escravo de ganho. Então, você tem escravos e você coloca esses escravos para venderem mercadorias para você. Ele pega o dinheiro, o recurso e vai levar de volta lá para você. Tá certo? É isso. Você tinha escravos também de aluguel, escravos que você poderia alugar para outro, para realizar os mais variados tipos de trabalho. Aqui você está vendo eles trabalhando na moenda, né? Moendo a cana, enfim. Você tinha várias situações que o escravo africano era empregado. Ok? Ok, peraí que deu um... Beleza, deu certinho. Ok, pessoal. Muito bem, o que mais? Esses africanos, esses negros escravizados, reagiam? Reagiam. Nós tivemos várias formas de reação à escravidão. Tá? Iam desde as fugas e a formação de quilombos, o mais famoso dos quilombos, localizado ali na região de Alagoas, o quilombo dos Palmares. Né? Dos Palmares. Havia também a resistência cultural, mantendo valores religiosos, a dança, a capoeira. Não é? E havia também, infelizmente, a resistência por meio de infanticídios,
de suicídios, né? Eram todas essas formas de resistência à escravidão. Perfeito? Eram elementos que marcavam aí esse processo de resistência. Agora, bem, aí está. Ok. Agora, nós tivemos também, pessoal, nesse período, além do rico mercado do açúcar, nós tivemos também as atividades econômicas complementares. Então, durante o período colonial brasileiro, a preocupação central da coroa portuguesa foi o desenvolvimento de atividades econômicas, né, para que elas pudessem viabilizar os recursos para a coroa dentro da lógica mercantilista. Lembrar que o mercantilismo foi a política econômica desenvolvida pelos estados absolutistas, cuja base era o intervencionismo estatal, a exploração colonial, o metalismo, enfim. A opção pelo plantio de cana-de-açúcar e o estabelecimento de um monopólio da coroa sobre o pau-brasil foram alguns dos mecanismos mercantilistas que a coroa portuguesa utilizou para explorar a região colonial. Mas até que houvesse um processo de mineração que só viria no século XVIII, outras atividades econômicas foram sendo desenvolvidas na colônia. Por exemplo, a pecuária. Olha, atividade pecuária nos sertões. Sertão, área mais interiorizada. Então, a transferência para o Brasil nas primeiras décadas ali do século XVI da pecuária bovina era, primeiramente, para o gado servir como força de tração. Então, o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, trouxe as primeiras cabeças de gado das ilhas de Cabo Verde para cá, para servir para alimentar e também para servir como força de tração. Não havia um objetivo de fazer uma grande criação de gado aqui, a princípio, não. Era garantir para a população colonial uma carne, um leite, uma manteiga, né, para servir aqui para a subsistência local, além, repito, de ser uma força de tração, você ainda poderia aproveitar o couro para confeccionar calçados, roupas, né, outros objetos aí de utilidade. A pecuária adentrou o Brasil pelo Nordeste brasileiro. Agora, no decorrer das décadas, as terras férteis próximas do litoral e dos rios mais navegáveis vão sendo destinadas cada vez mais para a cana-de-açúcar. Então, isso vai obrigar a coroa portuguesa a decretar que ficava proibida a criação de gado naquela faixa litorânea. Então, a Carta Régia de 1701 proibiu a criação de currais, como eram chamadas as fazendas de gado, numa faixa de 50 quilômetros da costa até o interior. Então, só depois de 50 quilômetros da costa é que poderia haver a criação de gado. Tá? Mas vai ter aí essa criação de gado, vai ter um rio no Nordeste muito importante nesse processo, o Rio São Francisco, o Velho Chico, né? Por isso também chamado de Rio dos Currais. Perfeito? Rio dos Currais. Mais tarde é que a gente vai observar um desenvolvimento efetivo da pecuária no Sul. Essa foi a pecuária no Nordeste, com maior dificuldade. Agora, o gado foi introduzido na região sul da colônia portuguesa por padres jesuítas, que utilizavam os animais para a subsistência das missões que eles fundavam ali com os índios. O Nordeste brasileiro foi onde começou efetivamente a pecuária, né? Mas é no Sul que a gente vai ver depois um grande desenvolvimento, condições mais adequadas ali dos pampas, das grandes pastagens, para o desenvolvimento da pecuária, né? Então, a gente observa aqui que a pecuária no Sul se consolidou no século XVIII, porque aí o Sul vai servir para abastecer a área mineradora, né? Então, no século XVIII, aqui no Sul, a pecuária vai ganhar maior ênfase. Essas fazendas de criação de gado no Sul serão as chamadas estâncias. Bom, mas além disso, a gente tem produção também de cachaça, de rapadura, que eram usadas inclusive como moeda de troca por escravos africanos. Nós tivemos o cultivo do tabaco, por exemplo, né? O cultivo do algodão,
da mandioca, do cacau, que nem coloquei aqui, né? Mas tudo isso vai gerando, ou vão gerando produtos alternativos e atividades complementares à atividade maior, que era a atividade açucareira. Perfeito? Mas entenda o seguinte, o açúcar se manteve como atividade importante no Brasil durante muitos séculos, e eu te diria que ainda hoje é uma atividade fundamental. Muito bem, pessoal. Olha aí. Aí está. Aí está. Beleza? Então, falamos da atividade açucareira, da mão de obra, como é que a mão de obra indígena foi usada a princípio, mas muito mais como uma forma alternativa, se utilizou muito mais a mão de obra escrava africana. E vamos lembrar por quê, pessoal? Porque a mão de obra escrava africana era mais um produto da metrópole vendido aqui na colônia. Então, era um lucrativo comércio de mão de obra escrava, diferente da América Espanhola, que utilizou predominantemente a mão de obra indígena. Ok? É isso, pessoal. Em linhas gerais, são esses os elementos. O que eu te peço é para pegar o seu livro, estudar com maior profundidade, fazer os exercícios e se manter firme aí nos seus estudos. Ok? Muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.